Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na 106.9. É nele que você fica por dentro das pesquisas, dos estudos feitos a partir do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estes estudos, estas pesquisas, impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer pesquisas da professora Cileide Maria Medeiros Coelho. A professora possui graduação em agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado e doutorado em ciências, fisiologia vegetal pela USP de Piracicaba. Ela tem pós-doutorado na Exalc em genética molecular e bioquímica de plantas. Atua como professora titular no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV aqui da UDESC, na área de sementes, e como orientadora no programa de pós-graduação em produção vegetal. Tem experiência na grande área de ciência, tecnologia e produção de sementes, com ênfase no controle de qualidade das sementes, no processo de produção e armazenamento, assim como também na qualidade genética, fisiológica, física e sanitária de sementes de grandes culturas, forrageiras e florestais. Ela atua como coordenadora no oferecimento de cursos e capacitações e projeto de extensão vinculado ao Laboratório Oficial de Análise de Sementes, o LASO, aqui do CAV UDESC. Ela é responsável técnica na emissão de boletim de análises para produtores e empresas e também na emissão de boletim oficial de análises de sementes para órgãos fiscalizadores. É bom lembrar que o LASO, o laboratório, tem reconhecimento aí, por exemplo, no Ministério da Cultura. Professora, muito bem-vinda, um dos currículos mais longos aqui da nossa abertura do programa. Muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa dessa semana. Bom dia, gostaria de agradecer primeiramente ao convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje, falar um pouquinho da nossa trajetória na universidade e de todas as pesquisas aqui conduzidas. É muito bom, porque acreditamos que esse é o retorno que temos que ter para a comunidade e mostrar isso é essencial para nós. Que coisa boa. Faz alguns meses que nós estamos nessa jornada contínua. Ou em outros, claro, em outros momentos, em vários programas, notícias, a gente consegue divulgar. Mas essa conversa, professora, que nós podemos ter aqui, mais detalhada, com mais profundidade, é muito gratificante e realmente leva essa face do CAV aí para a comunidade. Inclusive, eu vou destacar aqui, nós vamos falar mais sobre isso, claro. O Laboratório Oficial de Análise de Sementes, o LASO, aqui do CAV, agora é o órgão emissor oficial do selo de qualidade das sementes de soja produzidas no município de Abelardo Luz, aqui no oeste catarinense. Isso foi notícia, inclusive, no dia 21 de junho, aqui no site do CAV UDESC, soja de Abelardo Luz, terá selo de qualidade do Laboratório de Sementes da UDESC Lages. Parabéns, professora, porque é uma conquista, né? Sim, é uma grande conquista e esta conquista vem já de longa data em tratativas com a Universidade e a Prefeitura de Abelardo Luz, a qual foi realizado um convênio que permitiu, então, esse ano, lançar esse selo com um controle de qualidade para empresas, né, cooperativas da região e também quem tem interesse. Veja que ele é um selo específico para Abelardo Luz, né? Nesse momento, viemos para reconhecer a qualidade das sementes produzidas lá. Claro que tudo isso vai depender de todo um processo que possivelmente vai se efetivar com mais amplitude no próximo ano, ou seja, na próxima safra, 2024-2025.
Mas em algum momento teria que começar, né? Foi dado esse primeiro passo aí, e aí os resultados chegarão, certamente. Sim, com certeza. A gente já tem várias cooperativas interessadas, né, nesse processo. Nós vamos realizar as amostragens dessa semente lá em Abelardo, e essas sementes, então, serão transportadas, né, para a região aqui, para nosso laboratório oficial, para realizar as análises. Essas análises serão análises obrigatórias pelo Ministério da Agricultura, mas também análises adicionais, como o teste de vigor, né? O selo ele vem com essa premissa de valorizar ainda mais a qualidade da semente, mas dar destaque para o vigor das sementes, que é uma característica extremamente importante, porque está ligado à habilidade, então, dessas sementes estabelecer a campo e superar adversidades, e formar uma plântula bem estabelecida e ter altas produtividades. Eu quero começar justamente com um projeto que está ligado a este selo de qualidade, que dá origem, então, a esse resultado, que é o trabalho de vocês com o selo de qualidade. É uma pesquisa, claro que começa muito antes. O projeto sobre o qual nós conversamos aqui neste início é projeto de qualidade de sementes de soja em Santa Catarina, parceria com a Prefeitura de Abelardo Luz, visando um controle externo para testar a qualidade das sementes de soja produzidas na região para elevado percentual de germinação e vigor. O selo de qualidade é atribuído aos lotes que atenderem o padrão de qualidade, visando ao reconhecimento das sementes e benefício para produtores de grãos ao adquiri-las. E aí, professora, eu quero saber quando começa essa pesquisa, para que hoje vocês certifiquem, vocês possam atribuir esse selo. Quando começou tudo isso? Sim, essa pesquisa já começou a longa data, né? Eu comecei aqui na universidade em 2011, certo? E a partir de então, já inseri rapidamente na pós-graduação em produção vegetal e também com a parceria aí com várias outras instituições públicas e privadas, né? E o nosso laboratório foi credenciado ao Ministério da Agricultura em 2016. E em 2019, pela primeira vez, né? Em 2019 ele passou ao laboratório oficial. Então, além da gente receber sementes dos produtores efetivamente, nós recebemos também de setores de fiscalização. Hoje a gente recebe sementes de Santa Catarina, Paraná e Rondônia para fazer análise com fins, né, de fiscalização. Mas o ponto importante nessa pesquisa foi que a gente fez um levantamento da qualidade de sementes produzidas em Santa Catarina como um todo. Foram vários mestrados e 2 doutorados que foram relacionados a isso. Efetivamente, aí foi em 2018 para cá, né, que a gente teve esses trabalhos e mostrou que realmente Santa Catarina produz uma semente de qualidade, né, em diferentes regiões, não apenas Abelardo, né, apesar desse grande destaque para essa região. E que essa qualidade, então, ela é facilmente preservada no nosso estado, dada a condição climática. Porque quando a semente vai para o armazém, ela vai ficar numa temperatura amena, como vocês estão vendo agora nesse período que nós estamos. É o período que a semente está armazenada e uma umidade relativa também mais baixa. E isso faz com que a qualidade que foi obtida lá no campo ela seja preservada. Então, todo esse aparato aí de informações, de estudos, foi em função dessas pesquisas prévias, né, que deu sustentação para hoje a gente ter uma confiança realmente nesse selo. Se nós estamos disponibilizando essa possibilidade, né, de avaliar essas sementes e ver se ela está dentro dos padrões, é porque a gente de antemão já sabe que teremos muitos lotes dentro desses padrões, com certeza. Sim, e para que a gente consiga visualizar, assim, eu estou pensando, você falou em 2016, o Ministério da Agricultura cadastrou o LASO, então certificou, né, o LASO como laboratório oficial de sementes. Eu fico imaginando quantos testes, quantos experimentos, até você saber este grau, essa janela aqui de umidade, tanto a tanto, esse volume de acúmulo de sementes no mesmo local, funciona, a partir daqui não dá mais, não mantém a qualidade. Como é que é isso, professora, para o ouvinte ter uma ideia assim, do trabalho? Sim, aí envolve 2 vertentes, né? A questão pesquisa, a qual nós vamos até o produtor, até as cooperativas, até as empresas,
amostramos sementes para fins de pesquisa. E os estudos são conduzidos. Mas, num outro lado, os produtores trazem as sementes para nós realizarmos as análises para a emissão de um documento que chama Boletim de Análise de Sementes. Esse documento, ele utiliza para comercializar a sua semente. Então, o Ministério da Agricultura, ele obriga quem produz semente que tenha essa documentação dizendo, né, atestando a qualidade dela, em alguns parâmetros. Então, esses parâmetros exigidos pelo Ministério, eles variam de acordo com a espécie, né? Então, seria até complexo eu falar todos aqui. Mas o ponto-chave é que a partir desse documento do laboratório e além desse, é necessário uma documentação do campo, né? Se esse campo foi aprovado, né, como semente, juntando essas duas documentações e atendendo os padrões, ele pode vender a sua semente. Então, a gente tem informações da nossa pesquisa, a qual a gente foi lá, coletou amostras e fez todos os testes, mas nós também temos daquelas amostras que vêm para o nosso laboratório para realizar as análises. Então, a gente acaba tendo um universo bem diferenciado. E, além disso, a gente tem aquela semente que foi para o comércio e que quem coleta, por exemplo, em Santa Catarina, quem coleta a semente no comércio é o fiscal da SIDASC. Então, ela já foi vendida. E nós também analisamos essa semente. Então, o termo oficial remete para poder analisar a semente do produtor, mas também essa que vem do fiscal. Fiscalização. Então, quando ela já está lá comercializando essa semente, né, que seria o controle externo que a gente fala. Então, a gente acaba pegando as três condições, né? A pesquisa prévia, o momento que o produtor já fez todos os seus testes e vai obter o documento, né, o boletim, e a posterior, quando ela já foi vendida. Então, a gente pega todo o cenário da cadeia produtiva como um todo. Então, a gente tem informações bem confiáveis, né, de todo o processo. Sim. Ao longo destes, agora, então, 8 anos em que vocês têm estão habilitados para emitir essas certificações ou fazer essas análises e fiscalizações, a qualidade evoluiu? Como é que se deu esse andamento, professora? Então, o que a gente percebe para as grandes culturas de uma forma geral, e que culturas são essas? O arroz, o feijão, a soja, né, principalmente, que é o carro-chefe aqui no estado, a qualidade é muito boa e ela se mantém em alguns anos, obviamente, depende muito do ano de produção e da condição climática. Ela pode ter uma queda nessa qualidade ou até, se a situação for boa, superior. Mas tem um outro grupo de espécies no nosso estado que esse sim, ele requer uma atenção muito especial, que são as espécies forrageiras. Inclusive, agora, mês passado, a gente fez um seminário, que foi o nosso 3º seminário de sementes de Santa Catarina, que é organizado pelo Grupo do Lazo, em que nós levantamos essa posição da importância da qualidade de sementes forrageiras no setor, tanto para produzir sementes de qualidade, como para produzir uma forragem de qualidade, né, para todo o setor que utiliza esse material como forragem, vamos dizer, os animais, a cadeia leiteira, e aí vai, né? Então, percebemos que as forrageiras, a qualidade ainda é muito incipiente e requer muitas pesquisas e muitos trabalhos para alavancar a qualidade dessas espécies. Que espécies seriam essas, né? Principal para a nossa região? Seria o azevém, a aveia preta, outras espécies que vêm de outras regiões e também em algum momento aqui as braquiárias. Então a gente tem assim pânico, várias espécies de interesse, mas que a semente infelizmente está com uma qualidade bem inferior ao esperado, vamos dizer assim. Sim, forrageiras são essas espécies que muitas vezes dão suporte para manter também a qualidade daquele solo para o cultivo das que mais importam, digamos assim. Isso mesmo. O que acontece? Essa credencial, como colocaste, né, pelo Ministério da Agricultura, até a última avaliação que tivemos, né, do Ministério, era a cada 3 anos nós temos que passar por todo um processo de avaliação pelos fiscais do MAPA para ter o credencial liberado. Agora, na última avaliação de 2019, passou para a cada 5 anos a renovação do RENASEM, que é um registro junto ao MAPA. Então, o órgão que nos fiscaliza é lá de Minas Gerais, né, do laboratório oficial do Ministério lá de Minas Gerais, que é o único laboratório apto dos laboratórios do Ministério do Brasil para liberar um laboratório para ser oficial. Então, o nosso ele é o único dentro de uma universidade no Brasil, né? E os demais laboratórios oficiais normalmente, né, estão em órgãos públicos e a grande maioria são os próprios laboratórios do Ministério.
né? Então a gente tem um diferencial bem grande nesse quesito, né? De estar colaborando com o setor de fiscalização também. É uma ponte muito, muito interessante da universidade, do conhecimento que se produz na academia com a realidade. Nós estamos falando de mercado, aí, de produção, de interesses comerciais desses produtores e também falando em commodities para o Brasil, né? Sim. Nesse aspecto, vale salientar que o grupo hoje, né, nosso grupo hoje de sementes, que eu coordeno, em torno de 20 pessoas. E eu sempre brinco que esse número, ele se mantém, né? Nos últimos 8 anos aí foi um número que se manteve. E dada a importância do setor e os alunos e as pessoas envolvidas têm essa clareza, os profissionais que saem do grupo, eles já saem empregados, eles já saem colocados no mercado, dada a demanda que se tem, né, no setor. Sim. Então é algo que realmente necessita de profissionais capacitados, né, e habilitados para exercer essas atividades ligadas, né, a todo o processo de produção de sementes. Me veio aquele dado, professora, de que 95% da pesquisa no país se faz nas universidades públicas. Mas daqui a pouco, com essa qualidade migrando para o mercado, quem sabe se expandam muito mais esses laboratórios, né, em todos os âmbitos em que interessa essa qualidade, né? Sim, a gente tem um exemplo disso que é bem interessante. Que é uma empresa que a gente tem parceria, né? Eu vou até comentar o nome, dada a importância dela para o nosso grupo, né? Que é a da Agostinho Sementes com arroz. Essa parceria surgiu, inclusive, porque o responsável técnico da empresa, ele é ex-aluno aqui da pós-graduação em produção vegetal, né? E dado o conhecimento que ele teve aqui e a parceria com os professores, então ele chamou alguns professores para conduzir trabalhos lá, né, relacionado à pesquisa deles, mas algo mais aplicado no campo mesmo. Então o perfil do profissional hoje está mudando. Ele não está apenas repetindo algo que sempre fez. Ele está experimentando, ele está testando outras coisas. E o profissional diferencial hoje no mercado é esse que está atento às mudanças. Porque mudanças climáticas, mudanças de ambiente, mudanças que ocorrem a toda hora. Então, o profissional que tem essa resiliência, ele vai realmente conseguir se colocar muito melhor no mercado. Pode ter certeza. E até um reconhecimento a quem formou, né, essa pessoa. Olha, vamos recorrer novamente a essa fonte que está lá todo dia testando e estudando as coisas, no caso ali no laboratório, por exemplo. E já que você falou em arroz, professora, vamos incluir nessa nossa conversa a questão do segundo projeto sobre o qual nós conversamos também, projeto específico sobre a cultura de arroz irrigado relacionado ao controle de qualidade das sementes no processo de produção, colheita, beneficiamento e armazenamento. Você falou bastante no viço. Eu imagino que aqui seja um dos estudos em que isso vai reaparecer com força também, né? Sim, esse projeto ele começou ano passado, né? E esse ano iniciamos mais pontualmente, né? Para fazer todo o acompanhamento do processo de produção de sementes de arroz. Que cidade é essa, né? Em Turvo. É uma região sul de Santa Catarina que representa aí acima de 80% da produção de sementes de arroz irrigado em Santa Catarina. Então nós estamos fazendo uma pesquisa no setor o qual, né, é responsável por essa produção. A parceria que nós tivemos foi com o intuito de acompanhar todo o estabelecimento da cultura. Então é desde o início. O momento que foi realizada a semeadura, acompanha o crescimento, o desenvolvimento dessas plantas, faz o processo de vistoria no florescimento e pré-colheita, mas também em outros momentos de desenvolvimento da cultura para ter um controle mais efetivo. Libera-se essa semente para colher, acompanha o processo de colheita, o transporte, até ela chegar no beneficiamento dessa semente, né? Passa por uma secagem, porque a semente de arroz é colhida mais úmida, e depois dessa secagem, ela vai para o armazenamento, então, para compor esses lotes. A partir do momento que a semente está armazenada, nós vamos realizar, né, as amostragens, já estamos realizando, trazemos essa semente para o laboratório oficial, o qual onde realizaremos as análises, com o objetivo, então, de emitir o boletim, como eu comentei contigo antes. Só que, paralelo a isso, além da gente estar emitindo esse documento, nós estamos fazendo muito mais, né, que o Ministério exige. Nós estamos acompanhando o processo.
para verificar as debilitações, as falhas e as dificuldades e onde podemos propor melhorias. Então, esse trabalho começou, ele iniciou, né, o ano passado, como eu falei, vai continuar no próximo ano e com certeza aí por mais alguns anos, mas aí pelo menos por mais 2 anos, para a gente ter uma resposta mais pontual dessas variações, inclusive das variações climáticas, como eu coloquei, que são bastante comuns. Eu ia encaixar essa pergunta, professora, porque as variações climáticas, quando a gente pensa em um tempo relativamente longo, se for pensar em tudo que aconteceu em poucos meses nos últimos tempos, 10, 20 anos, é um tempo muito longo. Imagino que por muito tempo nós tenhamos tido aí alguma estabilidade, até em estações, essa questão de agora faz frio, agora faz calor. Nós temos visto uma mudança muito grande nos últimos anos e esses eventos extremos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são zonas assim de muita concentração de precipitação, nuvens que vêm ali da Argentina, às vezes trava, né, o calorão que fica, encontra uma massa de ar frio. E aí, como é que isso tem se relacionado com esse ambiente das culturas, de soja, de arroz? Eu tenho essa curiosidade, porque a gente viu muito impacto nos jornais em termos de perdas, né, de pessoas, animais, culturas, mas nesse tempo todo, professora, que você vem acompanhando, o que você observa? Uma dificuldade, na verdade, maior do estabelecimento, por exemplo, na cultura a campo. Então, ano passado, como eu comentei contigo, né, que nós já fizemos esse experimento, o momento de realizar a semeadura. Nós tivemos que adiamos. Por quê? Ou porque estava frio, ou porque estava chovendo demais. Então, é uma situação que o produtor está enfrentando, né? Aí entra já um parâmetro muito importante, que é uma semente de qualidade com alto vigor, né? Que daí a probabilidade dela se estabelecer melhor nessa diversidade é maior. Né? Esse é um ponto que a gente já fez estudos e já mostrou essa relação positiva. Num segundo momento, muito desafiador, é o controle das plantas daninhas na área, né? Que no caso do arroz, um banco de sementes é muito grande e aparecem muitas dessas espécies. E há uma grande dificuldade, mesmo com todo o manejo empregado, né? Como a gente falou do irrigado, há uma dificuldade grande nesse quesito. E aí, ao longo do processo produtivo, a gente vai verificando a necessidade do produtor estar acompanhando dia a dia a lavoura. Então, quando aparecem espécies que são extremamente danosas para a cultura do arroz, que, por exemplo, o arroz daninho, que é um arroz que a gente chama de arroz vermelho, mas é um arroz daninho muito problemático, muito difícil de controle, essas plantas, elas precisam ser arrancadas. Então, tu imagina o trabalho que tem um produtor e lá ele tem que entrar numa lavoura que está alagada e ele tem que arrancar essas plantas, tá? Então, é um dos manejos, né, que é realizado com a cultura do arroz. Então, assim, o acompanhamento do produtor é muito maior agora, eu vejo, muito mais importante, desde a aquisição dessa semente, obviamente, né, mas em todo o processo, para ele ter essa qualidade lá no final. Sim. Então, está exigindo muito mais do produtor. Eu diria para ti essas diversidades que a gente sabe que acontecem no ambiente. Então, aí entra um ponto muito importante, que é a valorização de quem está no campo, né? Eu acho que é fundamental valorizar o produtor, valorizar o responsável técnico, aquela pessoa que está lá sol a sol, né? E enfrentando essas dificuldades para produzir o alimento que está aí na nossa mesa, né? Todo dia. Até porque, né, professora, se a gente for pensar, outro dia surgiu aqui no Minuto da Pesquisa um dado com a professora Maria Raquel Kanieski, ela falando sobre a população urbana e rural, e ela falando sobre 85% da população hoje ser urbana. Claro que é um dado que a gente pode ter acesso de outros modos, mas foi um dado que me chamou muita atenção naquele momento. E aí era a preocupação, né? Se 85% está na cidade, como é que a pessoa se relaciona com essa vegetação? E aí esses 15% no campo, se a gente for pensar que eles produzem tudo que a gente consome, é muita responsabilidade, né? É um trabalho árduo e é um trabalho que não é visto no dia a dia, não é, professora? Concordo contigo. Eu penso assim que tem que ter um olhar diferenciado, né, dos governantes, dos setores, de uma forma geral, que dão subsídios, né, para realizar essas produções, que podem, na verdade, dar subsídios, né? Porque é uma dificuldade enorme
né, de produzir, como eu te falei, e requer muito trabalho. E normalmente, hoje a gente vê que as propriedades são pequenas. São poucos os filhos, vamos dizer assim, dos produtores que estão na propriedade. Então, isso é uma preocupação muito grande. Algo que realmente dê sustentabilidade para essa cadeia, eu acredito que é o momento de olhar agora. Porque já está reduzindo drasticamente o número, como você colocou, mas e a continuidade? A continuidade do processo, como está? Acho que o momento é agora de pensar nessa continuidade. Sim, e também, claro, temos a mecanização das coisas, isso evoluiu muito nos últimos anos, tecnologias que estão chegando aí, mas como você falou, é um trabalho quase que artesanal, me veio essa palavra, sim, aquele de separar esse arroz, eu nem sabia que existia. Retirar, né, essas plantas que são danosas e esse que são difíceis de controle. É muito importante. Porque é na mão ali, né? É no arranquio mesmo. Entrar, né? Tem uma dificuldade também de identificar essas plantas, porque elas estão muito similares ao arroz branco. Como eu disse, ele é um arroz vermelho, né? E ele é muito mais competitivo, então ele não é interessante ter na nossa amostra. Se for tu comprares um arroz e tu começar a ver um arroz misturado lá com o teu branquinho que tu queres, um vermelho ou um preto, você não vai ter interesse em consumi-lo. Olha. Então, é muito padronizado isso, sim, no mercado, né? Sim. Claro que existem os nichos de mercado, o arroz vermelho, o arroz preto, mas aí é, sim, outra história. É outra coisa. Aí é o viés de produção mesmo, né? Uhum. Mas no caso do arroz branco, é fundamental essa padronização. Se tiver misturas, elas têm que ser eliminadas no campo, porque a posterior é muito difícil de retirar. Bom, eu particularmente acharia até interessante encontrar um arrozinho preto, um vermelho ali. A minha preocupação é não ser tóxico, o resto está tudo bem. Mas eu fiquei curiosa também, professora, essa questão que você falou da resistência dessa semente, né? Como é que vocês avaliam isso na prática, assim, se a gente conseguir traduzir para o ouvinte? Certo. Vendo a característica morfológica da planta. Então, ela tem características visuais diferentes, tamanho de folha, formato, cor, enfim, vários aspectos morfofisiológicos. Sim. E num segundo momento, né, é pela coloração mesmo. Então, todas as sementes que eu falei para ti, que nós estamos trazendo, que elas já estão lá armazenadas e que tem todo um processo de amostragem, né, coleta das sementes do armazém e trazer para o laboratório, nós realizamos todas as análises e no final de realizar os testes de germinação, de mistura de outras sementes e também teste de vigor, e de pureza da semente, né, obviamente, a gente descasca essa semente. Então, a gente tem que ter um equipamento que é chamado descascador de arroz, né, esse nome, e ao descascar, você vai ter que falhar novamente essas sementes e verificar se tem ou não arroz vermelho ali contaminando a tua amostra. A tolerância para arroz, né, em Santa Catarina, essa mistura é 0. Não pode ter, a partir do momento que você tem uma semente certificada, que é o caso das sementes de arroz de Santa Catarina, só se vende semente certificada, a tolerância é 0. E na soja? Na soja acontece casos semelhantes? Tem uma espécie, né, que é muito, muito peculiar na soja, que é também a tolerância bem... vamos dizer assim, que não há tolerância para ela, é a vígnea, que é um tipo de cultivo também, né? Mas não é aqui característico para a nossa região. Então, é muito difícil. É uma sementinha muito parecida com a soja, mas que não é interesse que ela esteja contaminando a tua amostra também. Aqui, para esse contexto aqui. Mas é mais comum acontecer para regiões mais centro-oeste, mais regiões norte aí do Brasil. Aqui é mais homogênea essa produção. Sim. Esse caso de turvo aqui em Santa Catarina, professor, dessa análise das sementes de arroz, enfim, chegaremos ao que vocês têm certamente em relação a Abelardo Luz, né? Essa certificação do arroz, assim como hoje vocês certificam para Abelardo Luz, no caso da soja, né? O arroz, ele tem um cenário um pouco diferente, né? Sim. Porque eles são pequenos produtores, né? Eles são uma agricultura bem família e propriedades menores. Então, esse processo vai ser um processo mais lento, né? Por quê? Porque deveria envolver, então, as associações relacionadas a esse aspecto. E como eu te falei, a gente está fazendo ainda essa pesquisa
muito focada numa cooperativa, numa empresa, no caso, né? Mas, a priori, a ideia é também, né, verificarmos a qualidade das sementes e, quem sabe, no futuro poder, né, testar também a qualidade das sementes, né? Mas, nesse momento, ainda a pesquisa está bem no início. Bem no início. Será que leva esses 8 anos, professor? Esperamos que não, né? Já seja menos. Tem um caminho aí, já tem todo um reconhecimento também, né, desse trabalho. E, professora, para fecharmos aqui essa nossa conversa, para termos uma ideia, pessoal. Aqui a gente está tendo uma ideia. Veja, mais de meia hora de conversa, a gente está tendo só uma ideia de tudo que se passa num laboratório de pesquisa. Mas vamos lá, vamos tentar aqui passar essa ideia para o nosso ouvinte. Projeto de pesquisa sobre qualidade de sementes de feijão. Feijão, soja e milho, no entendimento da expressão do vigor das sementes e tolerâncias a adversidades climáticas. A gente tem aí, professora, também uma questão que talvez esteja muito sempre presente no imaginário das pessoas, que é o milho. A soja também, claro, a questão do transgênico. Como é que nós poderíamos trazer essa polêmica para cá, para essa discussão também? Bom, o milho ele tem 2 cenários, né? Primeiramente, produção de milho híbrido é um aspecto muito importante ser visto, porque entra nessa questão que tu falou, de multinacionais envolvidas no processo. E o milho híbrido hoje, ele tem uma alta qualidade de sementes. Então, se você me perguntar, qual é o percentual de germinação e vigor, ele vai ficar aí vigor superior a 95% e germinação também. Então, assim, há um controle genético muito forte para a expressão da qualidade das sementes. Sim. De milho. No entanto, em Santa Catarina, existe um outro cenário que é as VPAs. O que é isso? É as variedades de polinização aberta. E estas, sim, né? Então, elas são aquém desse universo do transgênico, né? E elas são produzidas aí, novamente, por pequenas propriedades, por regiões menores, que têm um interesse de produzir em menor escala. Tá? Então, nosso laboratório pode analisar tanto um como o outro. No entanto, na análise de rotina, como laboratório oficial, o milho ele acaba não aparecendo, porque ele não é um problema, como eu disse, de qualidade, ele é um controle altamente rigoroso. Então, ele entra na pesquisa. E o que a gente estuda? A gente estuda a resposta desse material, desses genótipos, desses híbridos, na tolerância a adversidades. Então, a gente já teve várias pesquisas. Mesmo tendo essa qualidade genética alta, existem alguns híbridos que toleram mais, por exemplo, uma situação de frio, uma situação de seca, uma situação de alta temperatura. Então, há uma resposta diferente desses híbridos a ambientes diferentes. Então, a nossa pesquisa vai nesse quesito, né? Identificar que controle genético é esse nessas características. Então, é bem no entendimento, né? Numa pesquisa básica, no caso de entendimento, no caso do milho. No caso do feijão, já é um outro cenário. O feijão, ele já vem com um resgate de trabalhos há mais de 10 anos. O que seria o caso do feijão? A gente fez um levantamento de todas as cultivares, não diria cultivares ainda, mas de espécies crioulas, né, de feijão que são produzidas em Santa Catarina. Isso ocorreu já pela universidade há muitos anos atrás, teve um grupo de professores que fez esse trabalho e eles compuseram o que a gente chama de banco ativo de feijão do CAV-UDESC. E a minha pesquisa, então, surgiu a partir do momento que essas sementes já estavam aqui no banco. A gente realizou várias pesquisas com esses genótipos, até chegarmos no dia de hoje e indicarmos cultivares, efetivamente, de feijão, crioulas, tá? Por que cultivares crioulas? Porque elas foram, né, conduzidas pelo nosso grupo, um processo de autofecundação desses materiais, até chegar hoje numa condição estável geneticamente. Tá? Não é um lançamento de cultivar nem nada disso, né? Que tem um outro grupo que trabalha com isso. Mas a gente tem as cultivares crioulas de feijão com uma característica genética estabelecida daquela que ela deu origem. Sim. E a partir desse momento que a gente tinha essa estabilidade, então, genética, nós começamos a fazer estudos da qualidade de sementes. E percebemos que há algumas cultivares crioulas que têm também aquela característica similar ao milho, de tolerar adversidades. Então, temos alguns genótipos que toleram mais condição de frio, condição de estresse salino, condição de estresse hídrico, e aí por vai. Aí a ideia da pesquisa qual é?
a gente identificar esses genes que estariam relacionados a essas tolerâncias de estresse, para poder, então, no futuro, né, fazer um melhoramento desses materiais indicados para essas características. Então, a nossa pesquisa está na identificação, né, e entender a bioquímica dessas sementes. A partir do momento que a gente sabe isso, aí vale ao melhorista usar esses materiais para fazer o melhoramento, né? Sim, compreendi. Então, ainda, só para a gente também ter essa visão geral, ainda não temos, como na soja e no milho, a discussão do transgênico em relação ao feijão. Quem sabe teremos um dia. Já teve alguns relatos, né? Mas não foi algo assim tão, vamos dizer assim, de interesse geral, né? A gente sabe que o feijão é uma cultura que tem menor aparato tecnológico, né? Menor interesse, inclusive, nesses aspectos, né? Então, no feijão é um cenário um pouquinho diferente, né? Mas o que a gente sabe é que as cultivares que temos hoje são ótimas. Temos vários órgãos públicos no Brasil, né, que lançam novas cultivares de feijão e que estão bem estabelecidas, né, com tolerâncias também já a diversidades. Mas no caso do feijão, quanto mais a gente encontrar essas diversidades, essas tolerâncias, melhor, porque o feijão é uma cultura muito sensível, muito ainda a condições climáticas. Por exemplo, se você errar o momento da colheita no feijão, ele vai rapidamente deteriorar a sua semente. Então, tem várias características no feijão que requer muito cuidado na sua produção. Que interessante, não sabia. Para mim, parecia uma semente muito resistente. Alguns probleminhas, quando a gente vai lá e escolhe o feijão para fazer, a gente separa ali, mas aparentemente, uma semente muito íntegra, né? Muito bem selada, assim. Muito difícil de produzir ele como semente, né? Quando você fala do escolher, né, tu tá usando o grão, vamos dizer assim, o né? grão beneficia todo. Isso, aquele que você já vai adquirir no mercado, sim, lá que você vai consumir, né? Mas para produzir esse grão, você teve que, né, ter um processo de produção da semente. E essa semente não estando de qualidade, consequentemente, vai ter uma consequência, né, no final da produção do grão também. Só para fechar essa questão, você falou do híbrido, né? Esse transgênico, então, esse híbrido, que é fruto de uma mistura de genes de mais de uma espécie. E para a gente fechar essa coisa do imaginário, que fica ali aquela pulguinha atrás da orelha de muita gente, não é um problema consumir, afinal, um transgênico, porque ele é fruto de um estudo, é isso? Dá para dizer assim? É que depende. Depende. Quando a gente fala do híbrido, né, a gente está falando de um processo de melhoramento que houve lá a longa data e que houve a combinação de algumas linhagens, que seriam linhagens puras, vamos dizer assim, sim, que foram cruzadas para obter a semente híbrida. Sim. Né? Agora, nesse processo, há transformações genéticas. E essas transformações genéticas direcionadas para uma tolerância ou outra específica, né, no controle de daninhas, no controle de pragas, aí é uma transformação genética que ocorreu. Depende, então, qual foi essa tecnologia? Qual é a tecnologia que foi utilizada para isso, né? Então, aí teria que detalhar e mais a fundo no entendimento da tecnologia que houve para a transformação. Quando a gente fala em melhoramento tradicional, é aquele que que acontece na natureza. Então, você tem duas plantas lá, uma fornecendo pólen, a outra recebendo, cruzou, o que você colher vai ser originário desse cruzamento. Sim. Tá? Então, são coisas distintas. Uma coisa é eu deixar isso acontecer naturalmente, outra o homem ir lá interceder para fazer esse direcionamento. E inserir genes de outras espécies, ou de outros organismos, para dar essa tolerância a alguma diversidade. Tá? Então, o milho tem isso. Né? Segue em aberto, então. Tem outros aspectos mais pontuais, né, que fazem essa diferenciação, vamos dizer assim. Especialmente em relação ao milho, né? Sim. É uma cultura diferente, efetivamente, no processo de produção, né? Requer um alto nível tecnológico, né? Se falar um pouquinho da produção de sementes de milho, você tem todo um aparato, todo um processo totalmente diferente da produção de uma semente de soja, por exemplo. O milho, por exemplo, você já colhe na espiga.
Então você não vai lá colher e debulhar, né? Aí depois que tu colhe na espiga, você tem todo um processamento muito, muito refinado com essa semente e tal. Então é um universo à parte, eu diria, a cultura do milho. Seria uma outra conversa também, né, professora? Sim. Essa certificação, então, que vocês dão hoje para a soja, no caso do município agora de Abelardo Luz, daqui a pouco, né, quem sabe em breve, bem mais cedo, teremos em Turvo para o arroz irrigado. Essa certificação é de cultivares que não têm essa transgenia, por exemplo. Na verdade, a cultivar não é um fator preponderante, né? Sim. Porque o que vem pra gente é a espécie. Sim. A espécie soja, a espécie feijão, Sim. a espécie. E aí vem o lote, né? Que é aquela semente armazenada. E a outra questão vem a categoria que a semente é. Então, que categoria? No sentido assim, ela é certificada efetivamente ou ela é não certificada? A gente pode ter uma semente não certificada e ser uma semente legalizada, que seria S1, S2. Então, é bem importante falar isso. A gente faz análise das certificadas e das não certificadas também. Entendi. Porque a não certificada pode ser feita? Porque o próprio Ministério permite eu produzir uma semente não certificada. Então, a denominação dela é S1 e S2, que é uma semente não certificada, de primeira geração e segunda. E essa semente que não é certificada, ela também precisa passar por uma análise, para eu saber como ela está. Então, o laboratório, como eu te disse, ele recebe sementes dos produtores de controle interno de qualidade, recebe sementes certificadas, recebe sementes não certificadas, né? Então, recebe todos, e as sementes fiscalizadas, que é o fiscal que traz. Então, a gente recebe todo o cenário possível de sementes, né? Diferentes formas de produção. Verdade. E aí não remete para a cultivar específica no sentido, né, da espécie. Claro, vai estar identificado que cultivar porque é uma obrigatoriedade ter a cultivar pela origem. Mas o foco é análise daquela determinada semente, daquele determinado lote que vem em determinado local. Sim, a discussão da transgenia ou não entra aí. Bom, então quem está com a pulguinha atrás da orelha, vamos conversar em outro momento, quem sabe com a professora e mais alguém, né? Pra gente fazer até um debate aqui, quem sabe, Sim, a gente pode direcionar, eu acho que seria interessante o grupo do melhoramento, né? Que trabalha com essa parte de melhoramento genético, falar mais sobre esse aspecto. Vamos buscar esse povo para estar aqui no Minuto da Pesquisa. Professora, muito obrigada pela sua presença. Novamente, parabéns por essa... É uma conquista, né? Essa possibilidade de agora a soja de Abelardo Luz ter o selo de qualidade do Laboratório de Sementes aqui do CAV UDESC. E vamos deixar os contatos. Temos site, temos rede social. Como é que o produtor ou a pessoa que queira saber mais, em geral, queira saber mais sobre a pesquisa, sobre os andamentos, pode acessar? Sim, de antemão, eu gostaria de dizer também que todo esse trabalho é possível porque eu conto com a equipe, como eu falei, né, de aproximadamente 20 pessoas, mas efetivamente no grupo do Laboratório Oficial hoje a gente tem 7 pessoas, né, trabalhando. E, particularmente, nós temos uma responsável técnica que fica lá inteiramente, diretamente no laboratório, além do meu trabalho também, né, nessa linha, que é a doutora Daniele Nerling. E também tenho 2 outras pessoas que são como analistas, que são doutoras também, que é a Camila e a Gesiele. Então, e ali várias pessoas, outros, né, suportes, como eu disse, né, atrelados ao grupo. Então, o que acontece? Esse processo ocorre de uma forma tão eficaz porque a gente tem uma equipe bem formada e bem qualificada. Isso vale sozinho, ninguém é ninguém, né? Então, isso é um ponto bem importante. Outro aspecto para contato seria muito importante, né, vocês entrarem no próprio site da UDESC. Então, entrando no site da UDESC, né, nós já temos o LASO lá como um link, né, como laboratórios, e também temos o nosso site, né, que é lasodesc.br, e também temos outras formas de acesso, né, por próprio WhatsApp ou contatos pessoais, enfim, mas entrando no site da UDESC facilmente vai ser encontrado o laboratório oficial e, por consequência, todas as nossas atividades ali conduzidas. Sim, inclusive eu abri antes da nossa conversa aqui o Lasudesc, gente, é muito fácil. Vou deixar aqui, vou soletrar aqui, Lasudesc, é
lazudesc.com.br. Bem fácil. E ali, claro, você tem o canal para chegar na rede social, chegar em todos os outros meios aí para entrar em contato com o grupo. Muito obrigada, professora. Vamos lá, vamos encerrar aqui. Hoje você ouviu o Minuto da Pesquisa na Rádio Desk Lages. Você conheceu algumas das pesquisas da professora Cileide Maria Medeiros Coelho, ela que é professora aqui do CAV. O Desk atua como coordenadora no oferecimento de cursos, capacitações e projeto de extensão vinculado ao Laboratório Oficial de Análise de Sementes, o LASO, do CAV-UDESC, como responsável técnica na emissão de boletim de análises para produtores e empresas, também na emissão de boletim oficial de análises de sementes para órgãos fiscalizadores. Um dado importante, interessante, é que o LASO tem aí o reconhecimento do Ministério da Agricultura. E, inclusive, o último destaque foi esta conquista aí da certificação da soja de Abelardo Luz, terá selo de qualidade do Laboratório de Sementes aqui da UDESC Lages. Professora, muito sucesso nos seus estudos e gostaria de vê-la de novo aqui com mais novidades em breve. Agradeço novamente, como disse no início, é um prazer estar aqui. Pode contar com a gente. Vamos lá. Um grande abraço a todos. Um abraço. Obrigada a você, nosso ouvinte aí da 106.9. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você acompanha a reprise desta nossa conversa nesta quarta, às 8 da noite. Até. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.